A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim: Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que o momento em que Deus havia prometido para Davi que ele viveria, o momento em que Deus havia separado Davi para viver, estava iniciando na vida dele. Quando Deus envia Samuel até a casa de Jessé, foi para ungir o novo rei de Israel, mas nós sabemos que logo após Samuel ungir a Davi, a vida de Davi não mudou logo, não foi de repente, não foi no piscar de olhos, mas houve um processo, houve um tempo de perseguição, houve um tempo de adversidades na vida de Davi, até que ele estivesse apto, até que ele estivesse preparado para sentar no trono. Nós temos que observar uma coisa na nossa vida, que haverá um processo. Há processos que nós não podemos pular. Há processos que a gente tem que viver para amadurecimento. O Senhor primeiro nos prepara para que a gente possa vivenciar a honra dele. Muitas vezes nós recebemos de Deus uma palavra. Deus diz que vai fazer algo na nossa vida e nós pensamos que vai ser naquele dia, que vai ser naquela hora, que vai ser de repente, que vai ser rápido. Só que às vezes não é. E o que acontece? Nós ficamos frustrados. E o que acontece? Nós ficamos muitas vezes desesperançados, pensando que não vai acontecer o milagre, pensando que Deus não vai fazer na nossa vida, mas o Senhor trouxe você aqui para te falar que há um processo até chegar onde Deus prometeu. Há um processo e é um processo que é necessário para amadurecimento. Davi precisou passar por esse processo. Você vai observar que foram muitas perseguições. Você vai observar que foram inúmeras vezes Saul ali, trazendo para ele problemas, Saul querendo matar ele, Saul correndo atrás dele para tentar tirar a vida dele, mas todavia ele confiou no Senhor, mesmo com Saul atrás dele, mesmo com Saul indo no encalço dele, mesmo com Saul perseguindo, aleluia, ele creu em Deus, que Deus o livraria. Então chegou o momento em que Saul, ele foi tirado de cena, chegou o momento em que Saul morreu, e eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Eu não sei quem é que está hoje tentando atrapalhar os projetos de Deus na sua vida, quem é que está tentando impedir o que Deus tem com você, mas o Senhor diz para você: se preciso for, Deus tira de cena, se preciso for, Deus tira, Deus abre a sepultura, Deus lança dentro, Deus leva para longe, Ele faz o que for necessário. Porém Ele diz para você: ei, está chegando um tempo de cumprimento. Isso é mistério, irmãos, e é revelado. Está chegando um tempo de cumprimento de Deus na sua vida. Você viveu fases na sua história e agora Deus diz para você que está chegando o tempo em que você vai viver a palavra de Deus, em que você vai viver aquilo que Deus direcionou para você, aquilo que Deus falou para sua vida. Irmãos, quando chega o tempo determinado por Deus para que a gente venha vivenciar o projeto dele, não existe ninguém que fique de pé, não existe perseguidor, não existe caluniador, não existe pedra de tropeço, o que for, aleluia, para tentar impedir os projetos de Deus na nossa vida. Deus vai arrancar, Deus vai tirar, mas Ele não vai deixar permanecer de pé, mas Ele não vai deixar com que continue no nosso caminho. Tem coisas aí que estavam querendo atrapalhar o trabalhar de Deus na sua história, e Deus está dizendo para você: elas não vão continuar no seu caminho, porque eu não vou deixar, eu não vou permitir com que algumas pessoas que não querem nada comigo, com que algumas pessoas que não querem nada com o Senhor, com o chamado do Senhor, venham atrapalhar os projetos que Deus tem com você. Você vai observar que Deus havia liberado uma palavra sobre a vida de Davi. Quando Deus envia Samuel até a casa de Jessé, não foi para brincar, não
foi para fazer uma simbologia do que não, o Senhor ungiu mesmo ele rei sobre Israel. O Senhor ungiu ele mesmo, levantou ele para ser, aleluia, o rei do povo do Senhor. Mesmo com Saul estando vivo ainda, Deus fez uma promessa, Deus fez uma promessa para Davi dizendo que ele assentaria no trono. Então o que fosse necessário sair do caminho de Davi, Deus iria tirar. E Deus está dizendo para você, o que for necessário sair da sua vida, eu vou tirar. Declare comigo, Deus vai tirar toda a pedra de tropeço do meu caminho. Deus vai tirar toda a pedra de tropeço do meu caminho, irmãos. Quando Deus nos faz uma promessa, a gente não precisa ficar se preocupando com pessoas que são perseguidoras, com pessoas que estão querendo paralisar o projeto de Deus, porque se é de Deus, irmãos, ninguém vai paralisar. Se o projeto é de Deus, aleluia, ele vai ter crescimento. Foi isso que Gamaliel falou quando os homens estavam ali. Os judeus estavam ali perseguindo os apóstolos do Senhor. Ele disse, deixe, porque se esse projeto aí é de Deus, se esse negócio aí é verdadeiramente de Deus, ele vai ter crescimento e vocês vão se pegar lutando contra Deus. E a pior coisa, irmãos, é pessoas se pegarem lutando contra Deus, se pegarem lutando contra aquilo que Deus já determinou, Deus já decretou. Quem assinou sua vitória não foi os homens. Quem disse que você vai chegar onde você vai chegar não foi os homens. Então quem tentar impedir, vai tentar e vai lutar contra o próprio Deus, e ninguém luta contra o próprio Deus para ficar de pé. Ninguém luta contra Deus para permanecer. Eu nunca vi dizer que alguém ganhou uma batalha para Deus. Que Deus, né, perdeu a batalha e essa pessoa ganhou. Não. Em primeiro lugar, Deus sempre ganha a batalha. Pode ser quem for o teu inimigo. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus disse que você vai vivenciar, se Deus disse que você vai viver, se Deus disse que você vai assentar, a palavra dele vai se cumprir. Chegou um tempo de mais descanso, de paz, de cumprimento de palavra na vida de Davi. Você vai observar que logo após vir o óleo sobre a cabeça dele, Deus enviar Samuel até a casa de Jessé e ungir ele como rei, houve grandes problemas na casa de Davi. Pois é, não foi fácil para ele não. Talvez você está cercado aí de luta. Você está vendo problemas te cercando, não está sendo fácil para você. E Deus está dizendo, eu conto contigo. Eu vou fazer algo extraordinário. E não se preocupe com aquilo que é pedra de tropeço no seu caminho. Não se preocupe com aquilo que está no seu caminho tentando impedir o que eu tenho na sua história, porque não vai conseguir impedir o tropeço que está no seu caminho, não vai conseguir invalidar a palavra que Deus já lançou, porque ninguém, eu volto a repetir, que luta contra Deus permanece ou prevalece. O Senhor, ele é sempre vencedor. E ele diz para você, eu pelejo por você. Essa peleja não é tua. É o próprio Deus quem está pelejando por você. É o próprio Deus quem está guerreando por sua vida. Havia de Deus uma palavra liberada sobre Davi. E o tempo do cumprimento desta palavra estava chegando. O que eu acho lindo na história de Davi é que ele primeiro pergunta ao Senhor. Ele pergunta, subirei a alguma das cidades de Judá? E o Senhor responde, sobe. Aí ele pergunta, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Ele foi obediente ao direcionamento de Deus. Ele foi obediente àquilo que Deus mandou. Deus foi claro com ele. Então que você possa consultar sempre o Senhor antes de fazer algo. Porque você escolha de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E Deus está dizendo, se você me colocar em frente a todos os seus projetos, na frente de todos os seus projetos, de tudo aquilo que eu ordenei para você fazer, de tudo aquilo que eu mandei você fazer, você pode ter certeza que se você não tentar com a força do seu braço, se você não achar que é você mesmo que consegue a sua vitória, você vai obter grandes vitórias se for pela força do braço do Senhor, se for pela força da palavra do Senhor, porque quando Deus libera uma palavra, porque quando Deus diz que vai fazer o sobrenatural na nossa vida, Ele faz. O nosso Deus é fiel, irmãos, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande jamais, guarde isso no seu coração. Ele vai deixar com que pessoas atrapalhem o que ele tem na sua vida, mas ele vai cumprir a palavra e a promessa ainda mais se você colocar ele na frente, como Davi colocava, como Davi, aleluia, o perguntava se ele podia ou se ele não podia. É por isso que a gente olha para a Bíblia e vê a Bíblia recheada de palavras falando sobre Davi, que ele venceu batalhas, que Davi era vencedor, tanto que as mulheres falavam, Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares, ou seja, não tinha possibilidade de não ver Deus
Deus com Davi. Era um moço, era um menino. Na época de Saul, ele tinha uma unção, porém não tinha uma coroa. Mas eu quero que você entenda uma coisa: uma unção faz diferença. Uma coroa não faz a diferença na sua vida. Ei, você ser honrado diante de todos não faz a diferença, mas a unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus abre portas na sua vida que é impossível. Quando Davi recebeu esse título de matar os seus 10 milhares, ele ainda não era rei de Israel. Ele ainda não tinha vivenciado aquilo que Deus havia prometido. Ele começou a vivenciar aqui no capítulo de número 2 de 2 Samuel. Mas houve um processo, houve batalhas, houve perseguições. Foi terrível, irmãos, não foi brincadeira não. Saul ficava correndo atrás de Davi todo o tempo. Onde ele sabia que Davi estava, ele perseguia para tentar matar Davi, para tentar paralisar os projetos de Deus. E quantas pessoas são assim na sua vida? Quantas pessoas são como Saul, não é verdade? Elas querem paralisar, elas querem matar o projeto de Deus na sua vida. Elas não querem que você viva o projeto que Deus tem para você, mas o Senhor diz para você: você vai viver o projeto, você vai viver algo novo, você vai viver o sobrenatural, o extraordinário, porque é aquele que te fez a promessa, porque é aquele que te escolheu, porque é aquele que te chamou, ele não abre mão de você e ele faz com que você viva o melhor. O melhor de Deus já está preparado para você e não tem Saul que vai invalidar. Não tem inimigos que vai ficar de pé. Eu estou falando com vocês sentindo graça de Deus aqui e o Espírito Santo me diz: vai haver descanso, minha filha. Diga que vai haver descanso, aleluia. Descanso de batalha, descanso de guerra, descanso de perseguição. Deus vai trazer descanso, Deus vai trazer paz para você. Porque desde quando você levantou sua mão e aceitou Jesus, desde quando você aceitou os projetos de Deus na sua vida, é batalha em cima de batalha. E você diz: Senhor, será que eu não vou ter um tempo de descanso? Assim aconteceu com Davi, irmãos. Davi, ele viveu batalha por cima de batalha quando ele aceitou ali, quando ele recebeu a unção do Senhor, quando ele recebeu ali a unção de Deus. Quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, não pensa você que as coisas melhoraram, e sim pioraram, porque começou muitas perseguições. E às vezes é assim, a gente recebe de Deus uma promessa e parece que as coisas vão melhorar, em vez de melhorar, piora. E Deus está dizendo: é porque eu estou te moldando e te preparando para o cumprimento da palavra que eu liberei. Porque toda palavra que eu liberei, diz o Senhor, sobre a tua vida vai acontecer. Porque os seus pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez você está pensando que é o teu fim e Deus está dizendo: não, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Você está chegando aí, aleluia, no fim das tuas forças, da sua expectativa, da sua esperança, pensando que a sua fé está perecendo, e Deus está dizendo: não, você está chegando na fase em que eu vou glorificar o meu nome na sua vida. Você está chegando na fase em que você vai viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já está preparado, porque Deus prepara o melhor, porque Deus não deixa você sem resposta, porque Deus te visita através dessa palavra e diz para você tudo que Ele te prometeu, tudo que Ele te falou, tudo aquilo que Ele disse sobre a sua história vai se cumprir. Havia de Deus uma promessa, irmãos. Havia de Deus uma palavra liberada sobre Davi e ela se cumpriu. E ela aconteceu. Chegou o momento do cumprimento da palavra. Você pensa que sua vida vai ser só de luta? Davi, quando ele olhava para a vida dele também, ele via tanta perseguição. Você acha que chegou momentos dele não se cansar, dele não esmorecer, dele não pensar que não ia conseguir vencer? Claro que sim, irmãos. Nós somos seres humanos. Mas o Senhor deu vitória a Davi, porque não era a força do braço de Davi, mas sim a obediência dele, mas sim a palavra que havia liberada sobre a vida dele. Há uma palavra liberada sobre você e você sabe do que Deus está falando. Deus liberou uma palavra de vitória para você e você vai viver o melhor de Deus. Declare comigo: eu vou viver o melhor de Deus, porque tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus, porque tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos vivenciar algo novo, extraordinário e sobrenatural. Então saiba de uma coisa: o Deus que prometeu para Davi e cumpriu é o mesmo Deus que prometeu para você e vai cumprir. Cada palavra, cada promessa, cada direcionamento, tudo que Ele falou para você, que você hoje olha e diz: é improvável, meu cenário está impossível, as perseguições estão piores, estão se levantando contra mim. Um dia aconteceu isso com Davi também. As perseguições pioraram, houve adversidades na vida dele, houve lutas que ele pensou que não ia conseguir vencer, mas ele venceu. Saul não tocou na vida de Davi, mas Davi assentou entre os príncipes, como Deus falou que ele assentaria, porque ninguém pode invalidar a palavra que Deus liberou sobre a nossa história.
Não há ninguém que invalide a palavra de Deus sobre a nossa vida. E Deus está dizendo para você, não tem Saul que vai invalidar, porque eu lancei sobre ti uma palavra e eu vou cumprir essa palavra. E eu vou fazer com que esta palavra aconteça. E eu vou fazer com que esse propósito se cumpra, porque Deus é um Deus de promessa. Porque Deus é um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. Porque Deus é um Deus que faz o sobrenatural acontecer. E coisas grandes e firmes ele fará na sua história. E ele diz para você, através da palavra dele, não pense você que o impossível, aleluia, Deus não pode fazer, não, porque ele faz o impossível na sua vida. Basta você crer, basta você confiar, basta você perseverar, pois coisas grandes e firmes o Senhor vai fazer e não tardará na sua história. O Deus que cumpriu a promessa na vida de Davi, que se encarregou de tirar Saul, que era uma pedra de tropeço, que era um atrapalho para que Davi não sentasse no trono, ele garante a você que ele vai tirar todo atrapalho, que ele vai tirar toda a pedra de tropeço e que ele não vai deixar com que nada permaneça na sua história, que venha assim a fazer com que a palavra dele seja invalidada na sua vida. Mas a palavra que Deus liberou, mas aquilo que Deus falou vai acontecer na sua história. Declare comigo: cada palavra que o meu Deus falou que vai acontecer vai se cumprir na minha vida. Cada palavra que o meu Deus falou que vai acontecer vai se cumprir na minha vida. Você vai ver as boas palavras de Deus que foram liberadas sobre a sua história acontecendo. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe.